para a gente apresentar então, essa ferramenta, por que a gente começou a fazer ela agora. Então, o que a gente fez até agora? A gente discutiu um pouco sobre conceitos de qualidade, segurança, né? Aí a gente mapeou o processo, então a gente deu o nome das etapas do processo, que está ali até no mural, né? O que chama cada processo. A gente começou a elaborar as normas, que é uma coisa que a gente precisa finalizar junto com o departamento de qualidade. Ainda a gente está em processo das normas, né? Conversou um pouco sobre checklist, então a Fernanda deu uma aula de checklist, para a gente usar esses conceitos, para a gente revisar os nossos checklists ou criar outros que sejam necessários, né? E agora, então, a gente vai partir para outras ferramentas, que na sequência, então, essa análise proativa de risco e vai ter a análise reativa de risco, tá? Depois, em março e abril, que a gente está para fazer essa análise reativa. Então, qual que é a diferença dessas duas ferramentas? A análise proativa é uma ferramenta de análise de risco que ela permite você pensar no que pode dar errado no seu processo antes do erro acontecer. Então, isso é muito utilizado na indústria, porque imagina, mesmo assim, por exemplo, imagina no lançamento de um foguete. Não dá para esperar acontecer um erro para consertar depois. Imagina quantos bilhões de dólares está relacionado. Então, eles pegam todo o processo de criação de um foguete, assim, pensam em todas as partes que podem dar errado, é um exercício mesmo de reflexão, tá? Então, claro que baseado na experiência, claro que se baseando no que os profissionais que estão fazendo a ferramenta já conhecem de processos similares, né? Mas não necessariamente esperar acontecer então é preventivo, né? A análise reativa, que a gente vai ver depois, é como a gente pegar um erro que aconteceu e aprender com ele. Então, uma coisa é antes de acontecer, outra coisa é depois. Então, o que a gente estava fazendo agora aqui, então, há pouco, é até um erro que aconteceu, a gente estava discutindo, mas existe uma ferramenta estruturada para fazer isso. Então, é isso que a gente vai tentar implementar depois aqui. Uma ferramenta que é uma análise mais estruturada do erro e uma forma de a gente aprender com o erro de maneira mais estruturada, não simplesmente só, às vezes, culpando pessoas, enfim, uma maneira mais efetiva para mexer no sistema. Tá? Então, uma das ferramentas que é disponível hoje na radioterapia, específica para a radioterapia, chama SEVRA. Então, essa análise, o SEVRA é uma ferramenta que tem um documento da Agência Internacional de Energia Atômica, que descreve tudo isso, e a gente vai fazer um resumo aqui nessa aula. E ele já está desenhado para a radioterapia, inclusive a Georgia, que é uma inspetora da CENEM, ela está divulgando essa ferramenta para ser utilizada em todos os departamentos de radioterapia, e a CENEM, ela exige isso nas fiscalizações, que todo serviço tenha isso implementado, tá certo? Isso é um item de norma, inclusive não é novo, então toda instalação que mexe com radiação tem que ter uma ferramenta de análise proativa de risco. Isso não começou agora, certo? Sempre teve essa exigência. Então você vai numa indústria nuclear, você vai num reator nuclear, numa usina nuclear, tudo que mexe com radiação, todas essas indústrias têm que ter uma ferramenta de pensar, antes de ocorrer o erro, o que você já vai fazer preventivamente. Então, essa é uma breve introdução. Então, a gente já viu em aulas anteriores como que a gente encara o risco, né? Qual que é a definição de um risco na área da saúde, né? Então, a gente tem que o risco ele é a probabilidade de um perigo se tornar um dano, tá? Lembra dessa figurinha que é do modelo do queijo suíço, né? Então, o perigo ele é definido como uma fonte potencial de dano. Então, tudo que a gente vê que pode se levar a um dano, mas não que ocorreu propriamente dito. Então, são falhas que podem ocorrer no processo, tá? E o dano é uma consequência, né? Uma perda, pode ser um dano para o paciente, um dano tem diversas categorias, né? E o risco, então, é a probabilidade desse perigo levar para esse dano, combinado com uma classificação da severidade desse dano, quão grave é esse dano. Então, a gente sempre combina as duas coisas para avaliar risco. O risco não é só a frequência que ocorre o perigo, tá? Ele combina-se também com o grau do dano que está sendo ocorrido. Então, essa é a definição de risco. E para minimizar a chance do perigo virar um dano,
tem um conceito em gestão de risco que é muito importante, que são as barreiras, que são essas ferramentas, esses mecanismos de minimização, então aquela definição lá, né? São controles administrativos ou sistemas, tarefas de checagens dentro do processo cuja função é prevenir o erro de levar ao dano, o perigo de levar ao dano, tá certo? Ou, ainda assim, mesmo que um dano ocorra, de prevenir que esse dano se torne mais grave ainda, tá certo? Então as barreiras elas têm um papel fundamental. E as barreiras também podem ter falhas. Então, lembrando desse modelo, é muito importante a gente ter em mente a diferença entre falha, que a gente chama falha ativa, e falha latente. A falha ativa ela é definida como a falha do operador, linha de frente, quem está prestando o serviço ali na linha de frente, tá certo? Ou uma falha de equipamento, que seja atribuída a algum componente ali do equipamento propriamente dito, tá? As falhas latentes são aquelas falhas que contribuem para uma falha ativa ocorrer, tá? Então é interessante a gente pensar nessa distinção do que é falha ativa, o que é falha latente, tá? E o papel das barreiras. Então as barreiras ela é importante para que a gente tenha, um dos princípios da gestão de risco, a gente assumir que o ser humano é imperfeito. Todos nós podemos errar. Todos. Não existe um ser humano que em algum momento você pode errar. Então as barreiras são muito importantes, tá? Porque em algum momento a gente pode distrair, enfim, é natural. E o equipamento também pode falhar, né? Então o que a gente faz? A gente vai pensar em todas essas falhas que podem ocorrer. A análise proativa é pensar assim, quais as falhas, pensando na radioterapia, quais as falhas que podem ocorrer na radioterapia. Então esse é o exercício principal aqui, tá? Então aqui tem algumas definições, né, do que eu acabei de falar para vocês, e aqui um exemplo, né? Então imagina lá um marceneiro lá fazendo manipulando lá uma peça e tal. E se a gente olhar aqui bem, você vai ver que o que acontece? Ele pode cometer um erro aqui. Se ele cometer um erro, por exemplo, ele não está usando óculos aqui, né? Você vê que ele está manipulando aqui uma peça de madeira e se uma faísca aqui, alguma peça aqui vier no olho dele. Então a gente vê que, olha os óculos aqui, os EPIs todos guardados, né? Por que ele não está usando? Só que aí a gente vai ver o que acontece nas condições latentes, né, os fatores contribuintes. A gente vê, por exemplo, na sala aqui de administração, ó, um pé na mesa, uma conversa alta, ou seja, isso é a condição latente. Ou seja, se você já tem, por exemplo, um gerente que já põe o pé na mesa, que não se comporta adequadamente, ele contribui para que provavelmente a consciência desse operador aqui em usar um óculos ou não é tão uma coisa contribui com a outra, né? Então já tem uma cultura de quebrar regras, assim. Então esse documento, ele é o que eu falei para vocês, é um documento da agência, né, da agência internacional, e ele explica o chamado SEVRA, né, que ele é uma ferramenta internacional, tá, aplicada para radioterapia. Também pode ser aplicado em outros setores, mas ele já está mais desenhado para a radioterapia. Então vamos entender que ele é baseado numa ferramenta chamada de matriz de risco. Tá? Então, a matriz de risco ele é um exemplo de ferramenta de análise de risco. Tá certo? Existem outras também, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe, por exemplo, uma muito conhecida chama FEMEA, que é muito utilizada na indústria, então vocês podem ouvir falar em algum momento. Mas a gente está usando a matriz de risco, a FEMEA é outra ferramenta. Tá? Então, lá nesse documento ele define o que é uma sequência acidental. Tá certo? Vamos entender o que é uma sequência acidental. Tomando aquela analogia do que a gente já conversou, né, do perigo e do dano, na verdade o documento lá, em vez de ele chamar de perigo, ele chama de evento iniciador, mas é muito similar. Tá certo? Então isso vai ter um papel bastante importante na nossa ferramenta. Então, a gente tem que pensar lá, que o evento iniciador, ou o perigo, que a gente conversou até agora, né, ele pode levar a um dano, a uma consequência, que ele chama de consequência lá, tá certo?
Então, isso, para ocorrer o perigo, tem um histórico antes, né? Imagina que isso aqui fosse uma linha do tempo, né? Vamos dizer assim. Então, para ocorrer, existem fatores que contribuem para o evento iniciador ocorrer, existem fatores que, uma vez que ele ocorra, leve ao dano, e uma vez que o dano ocorra, existe um fator que pode agravar o dano. Tá certo? Então, o risco aqui no caso, existem 3 componentes que ele considera. Então, ele considera a frequência que o evento iniciador ocorre, a probabilidade desse evento iniciador levar ao dano, tá certo? E o grau de ocorrência, o grau de severidade desse dano, tá certo? Então a gente vai quantificar o risco pensando sempre nesses três elementos. Então lá ele define também que existem barreiras, existem 3 tipos de barreiras. Então, existem as barreiras chamadas de redutoras de frequência, tá? Então elas vão atuar, se a gente pensar aqui, né, para diminuir o risco, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir cada fator desse, tá certo? Então, para diminuir um dos tipos de barreira é diminuir o número de vezes que um perigo ocorre, ou eliminar perigos, né? Tá? Então, existem barreiras para isso, tá certo? Existem barreiras também, que eles chamam de barreiras diretas, que são as barreiras, vamos dizer, mais tradicionais, assim, que são aquelas barreiras de pegar os erros que já cometeram, mas não deixar chegar no paciente, por exemplo. Tá? Então essa é a barreira mais óbvia, assim, vamos dizer. Em geral, quando a gente fala em barreira, a gente pensa mais nessas do meio aqui, né? Na redutora de probabilidade aí, ou o que eles chamam de barreiras diretas, tá certo? Que é aquelas em que, uma vez que o profissional errou, eu colocar as barreiras para que aquilo não atinja o paciente. Só que eu não estou atuando em barreiras para o profissional não errar. Tá certo? Então é diferente uma barreira da outra. E outro tipo de barreira que às vezes a gente não é muito falado, tal, mas que ele considera, é a barreira do tipo, uma vez que, imagina que atingiu o paciente, mas aí, imagina que aquilo vai se agravando. Se você não tomar nenhuma medida, imagina que na radioterapia, a gente faz lá 25 aplicações no paciente. Imagina que um erro aconteceu no primeiro dia. A gente tem que pensar em barreiras que aquilo não ocorra de novo na segunda, na terceira, na quarta, não leva para o tratamento inteiro. Se aconteceu em um, que a gente pegue antes do segundo dia, tá certo? Então essa é a barreira redutoras e consequência, tá? Então essa definição é muito importante para a gente usar a ferramenta. E aí ele usa o conceito, então, que é chamado de defesa em profundidade, que é o quê? Não basta só ter uma barreira para cada evento iniciador. Sempre pensar que a barreira pode ter falha também, tá certo? Então, pensar em múltiplas barreiras. Então, esse é o desafio da gestão de risco, múltiplas barreiras. Às vezes a gente coloca tantas barreiras que o negócio fica muito engessado. Então, qual é o limite disso? É muito difícil de ter uma resposta objetiva para isso. Vai muito da gente analisar com a experiência, né? A barreira não está suficiente. Vamos melhorar a eficiência da barreira ou colocar mais uma barreira? Isso é uma discussão que a gente pode, de gestão de risco mesmo, né? Tá? Então, ele recomenda que tenha-se mais de uma barreira. Porque, mais uma vez, muitas vezes, quem vai fazer a barreira também é um ser humano, que pode falhar também, assim como o evento iniciador lá, tá certo? Então, enfim. As definições, então, formais do que a gente acabou de falar aqui de maneira aberta, né? Evento iniciador é falha de equipamento, falha humana e uma condição natural. São os 3 tipos de falha ativa, assim, de maneira genérica. Tá? E pode levar a uma exposição acidental. Tá? A sequência acidental que a gente viu é essa cadeia de acontecimentos que inicia-se com esse evento iniciador e pode culminar em um acidente. Tá? O risco, então, é a combinação da frequência, da probabilidade, da consequência. Tá? Lembrar, então, que a probabilidade ali é a probabilidade de falha das barreiras. Daquelas barreiras diretas lá, também chamadas de defesa. Tá certo? Então, a barreira de segurança, só dando bastante ênfase, é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, a definição que ele dá lá no documento são medidas previstas para evitar, ou seja, eliminar um evento iniciador. Tá? Ele define 4 funções das barreiras. Né? Uma é
não ter um perigo, não ter um evento iniciador. A outra é prevenir, ou seja, você não vai eliminar, você vai reduzir a frequência. Tá? A outra função das barreiras é detectar e proteger, ou seja, ter a barreira que vai pegar um erro, uma vez que o erro aconteceu. Então, você não conseguiu eliminar e não conseguiu reduzir a frequência, ele ocorreu. Então, ter uma barreira para detectar e proteger, ou seja, não atingir o paciente. Então, é eliminar a consequência, eliminar o dano, ou detectar e mitigar, ou seja, você pegar o erro e uma vez que você não conseguiu evitar de atingir o paciente, de proteger, no caso, né, é uma maneira de reduzir a consequência. Então, são essas 4 funções das barreiras. Tá certo? Então, mais uma vez, podem ser medidas técnicas ou administrativas. Então, barreiras não é só... A gente pensa em barreira, a gente pensa, sei lá, né, alguma coisa física, assim, né, uma cerca... Mas não é só isso. A gente pode ser, por exemplo, uma checagem é uma barreira. Um treinamento ostensivo é uma barreira. Um curso que a gente faz é uma barreira. Capacitação. Enfim, tá? Então, a gente pensar de maneira ampla. Então, o que é a matriz de risco? Ela é um método de selecionar, de triagem, né, desses eventos iniciadores. Então, a gente tem que saber quais são esses eventos iniciadores que podem ter na radioterapia, que podem levar a um acidente com o objetivo de priorizar os esforços. Então, esse é um outro conceito assim, bem importante. Tudo que a gente fala gestão significa priorização. Tá? Então, são ferramentas de gestão, são ferramentas que nos ajudam a focar nos mais importantes. Tá certo? A gente não significa atuar em 100% dos problemas, mas são ferramentas que possibilitam elencar para a gente onde a gente tem que priorizar, onde que é o mais grave. Começar pelo mais grave, né? Imagina que a gente tem um lugar, uma situação caótica. Então, peraí, o que é fazer gestão disso? Não é resolver o problema por completo. Fazer gestão é uma estratégia de priorização. Então, isso é importante. A gestão de risco também é isso. Então, a matriz de risco ela é esse método de priorizar os esforços de segurança daqueles que maior risco. Então é melhor a gente sempre focar qual é o maior risco. Então, o maior risco não é fazer uma votação e a gente achar aqui qual é o maior risco. Então essa ferramenta ela ajuda a falar onde está o maior risco aqui da radioterapia do GRAAC, considerando frequência, probabilidade e consequência. Considerando não a minha opinião, não a opinião da doutora Manu, do Álvaro, enfim. Baseado na análise que a gente vai fazer do processo, tá certo? Então, o método consiste em avaliar os eventos, considerando as medidas de segurança previstas e as consequências potenciais. Então, essa é a definição dessa ferramenta, tá? Existem 3 fases para a gente aplicar essa ferramenta. Então, a fase que é chamada aí, né, de fase 0, primeiro é o seguinte, identificar todos os eventos iniciadores que podem ter no nosso departamento, tá? É uma gestão de risco bem abrangente, a gente pode fazer, né? Tudo que pode dar errado, vamos dizer, trocando em miúdos, né? E analisar cada sequência acidental associada, tá? A fase 1, então, uma vez que definiu todos os eventos iniciadores, a fase 1 é avaliar, então, os níveis de frequência e probabilidade para cada evento, separadamente, e combinar com os níveis de consequência, e determinar, então, o risco. Então, uma vez que eu peguei cada evento iniciador, eu vou avaliar separadamente. E eu avalio qual que é o nível de risco para aquele evento iniciador. Utilizando, então, a matriz de risco que a gente vai ver. E a fase 2 uma vez que eu defini, então, qual que é o risco, é maior ou menor, tal, avaliar critérios de aceitabilidade de risco e priorizar os riscos maiores. Considerando, então, a robustez das barreiras, a gente vai ver o que é isso, e estabelecer novas barreiras para redução de risco. Então, isso aqui é uma metodologia de como fazer análise de risco, certo? Então vamos lá. Não vou ler tudo aqui, só para depois deixar registrado, a gente pode consultar isso depois, mas como que a gente faz para ter todos os eventos iniciadores, né? Já adianto que assim, o SEBA ele já tem um conjunto de eventos iniciadores que a gente vai mostrar que ele sugere já. Então ele já fez um serviço sujo para a gente, né? Então por isso que ele é muito prático, assim, a gente não precisa começar com uma folha em branco. Mas ele deixa você adicionar
eventos que não estão naquela lista. De repente, aquele evento não se aplica a gente. E aí tem um evento iniciador que não está considerando na lista, que tem aqui no GRAAC, por exemplo. Então, essa já é a primeira tarefa que eu gostaria de a gente fazer para a semana que vem. Todo mundo pensar aí pelo menos 3 eventos iniciadores que vocês acham na radioterapia e trazer para a gente aqui. Porque na hora que a gente for fazer a análise, dá para a gente incluir. De repente tem algum que a gente identificou e não está na lista, a gente inclui. Tá certo? Então, eu pedi para vocês fazerem isso então. Já fazer esse exercício de pensar. Ficou claro para todo mundo o que é o evento iniciador? Tá? Então, vamos lá. Então, os eventos iniciadores. Como que a gente pode... Os truques para a gente fazer isso, né? A gente pode pegar a experiência de outros departamentos, tá? A gente pode pegar usando o próprio FEMEA para fazer isso, ou outros métodos de análise de risco, ou ir na literatura, pegar artigos que descrevem falhas que ocorreram em outros lugares, tal. Então, assim, basicamente é trocar experiência. Ou você faz uma reflexão com a sua experiência, ou você usa a experiência dos outros. A gente sempre aprende assim, né? A gente reflete ou conversa com outras pessoas. Como é que acontece no seu? Ou no nosso não acontece isso, então isso é muito legal. Aí, uma vez que você tem essa lista inicial de eventos iniciadores, a gente usa a experiência prática do departamento e tem essa estratégia de montar aquela lista, porque de repente um chama de uma coisa, outro chama de outra, a gente vai agrupar os eventos iniciadores, para a gente às vezes não tratar eventos iniciadores muito similares e tratar 2 vezes, tá certo? Então, esse texto ele mostra essa estratégia de como montar essa lista inicial. Mas, mais uma vez, como exercício inicial, já tem essa lista sugerida, tá? Dentro do software que a gente vai ver depois, que a gente vai utilizar. Mas é interessante a gente fazer essa adição, né, de novos eventos que a gente achar interessante. Então lá, eu peguei uma tela dentro do software, ele divide em 11 etapas, tá? Não necessariamente é a mesma etapa do processo que a gente fez aqui na radioterapia, né? Não tem o mesmo nome, mas é muito similar. Então, as nossas etapas aqui, se a gente for ver, a gente dividiu em 8. Ele deu um nome ali para 11 etapas, mas tudo bem. Segue mais ou menos a mesma sequência lógica. E aí, para cada etapa, tem ainda subetapas. E aí, dentro de cada uma dessas, tem os eventos iniciadores que ele já sugere. Tá certo? Então, eu fiz uma contagem lá. Para cada subetapa lá que ele já colocou dentro do software, tem esse número de eventos iniciadores. Então, olha só, 146 eventos iniciadores eles já sugeriram para a gente. Então, olha como a radioterapia ela tem modos de falha, né? Como pode falhar desde a instalação do equipamento até a consulta, o planejamento, o início do tratamento, a execução, enfim. E todo o processo eles já sugeriram como uma instalação assim, bem genérica, tendo, para começar aí, 146 eventos iniciadores. Tá? Então, o que seria a fase 1? Então, para cada evento iniciador, eu estou explicando aqui para vocês para a gente entender o que a gente está fazendo, mas a gente vai ver que na prática é um pouco mais... a ferramenta, o software, ajuda muito a tornar isso bem prático, tá certo? Mas hoje é mais para a gente entender, que é importante a gente sempre entender o que está fazendo. Para não virar uma coisa... o nosso objetivo não é fazer a matriz de risco só porque a CNEM cobra isso. É fazer para a gente realmente usar como uma ferramenta de priorização de risco. Então, é importante a gente saber o que está fazendo. Então, dentro da fase 1 existem 4 passos, que a gente já falou, né? Em linhas gerais. Então, o passo 1 é estimar a frequência do evento iniciador, tá certo? E aí ele tem tabelas lá para fazer isso, tá? Porém, na prática, esse trabalho já foi feito para a gente. Para os eventos iniciadores que eles já sugeriram, eles já têm, segundo um grupo de experts desse documento, que é formado por gente do Fórum Ibero-Americano, então tem países, se eu não me engano, são 7 ou 8 países que eles já se reuniram. Então essa é uma ferramenta que tem anos aí sendo desenvolvida, tá certo? E aí tiveram reuniões de experts em radioterapia sugerindo, então, qual que é a frequência
E a gente vai ver depois como que eles fizeram isso por curiosidade, que é muito interessante. Mas na prática a gente não vai precisar fazer isso, a não ser os novos eventos iniciadores que a gente for incluir, tá certo? Mas então, o primeiro passo é estimar a frequência, quantas vezes aquele evento iniciador ocorre. Segundo passo é estimar a consequência do evento iniciador, qual que é o grau de consequência, e para isso então eles têm tabelas lá que sugerem, né? Ah, isso é grave, é muito grave, qual o critério que é utilizado. Então tá aqui, lá no documento ele já coloca os critérios. Então, isso é dividido em... Deixa eu explicar o que essa matriz de risco faz. Você vê que aqui tem um monte de número, né? Aí tem o F, o P, o C e o R. Então, para o F, em vez de como que ele define? Ele define entre muito baixo, baixo, alto e muito alto. Então são 4 níveis de frequência. Se ocorre muitas vezes, poucas vezes, aí ele define um valor. A probabilidade também, ele define 4 níveis. Muito baixa a chance. Entendeu? E a consequência também, 4. Então ele define. E aí essa matriz de risco, o que ele é? Ele tem diversas combinações. Imagine que para esse evento iniciador, a frequência é baixa, combinado com uma probabilidade alta, com uma consequência baixa. Aí você vem aqui na tabela e fala, segundo o critério aqui, esse é um risco considerado alto. Então, uma tabela para a gente consultar. Então, a gente faz essas combinações e consulta. Esse é um risco alto ou baixo? Mais uma vez, é interessante pensar, não posso só avaliar o risco baseado em quantas vezes acontece. Mas esse risco é muito alto aqui, porque acontece muitas vezes. Depende, se a consequência não é tão alta, talvez um evento que aconteça menos vezes com uma consequência um pouco maior tenha um risco maior do que aquele que acontece mais vezes. Então a gente toma muito cuidado, porque às vezes é uma armadilha. Às vezes a gente gasta energia, gasta tempo, gasta dinheiro em tentar resolver um problema que acontece muitas vezes, mas às vezes a consequência não é tão importante. Ou melhor, às vezes tem outros riscos que a consequência é mais grave, mesmo que ocorra menos vezes, e a gente deixa esse problema sem resolver, tá certo? Então é interessante isso, a gente nunca avaliar ações baseadas só no número de vezes que acontece, ou só na gravidade. Nossa, mas se isso acontecer é muito grave, o paciente vai acontecer uma coisa muito grave. Mas acontece isso uma vez a cada 10 anos. Então, peraí. Talvez isso não é tão prioridade. Enfim. Então, vamos lá. Então, entenderam como que o risco ele é considerado? Você vai fazer diversos níveis e vai combinar e olhar a matriz. Esse é um risco alto. Beleza, então para cada evento a gente vai ter esse risco. O passo 3, o que ele vai fazer? Ele vai pegar para cada evento, a gente vai falar quais as barreiras que estão previstas, tá certo? E aí ele vai olhar a análise das barreiras existentes já no processo, tá? Para o evento iniciador. Então aí ele fala, nesse passo a gente tem que diferenciar quais são as barreiras redutoras de frequência, as barreiras redutoras de consequência, e as barreiras redutoras de probabilidade. Então, nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai contar quantos números de barreiras diretas, que é aquela que reduz a probabilidade só. Nessa fase 1, ele vai considerar só o número das barreiras. Isso é importante. Tá? Se tiver uma, ou duas, ou três, é a diferenciação. Não importa se tiver uma que é uma barreira muito boa, uma barreira muito ruim, isso ele não está olhando agora, ele só está olhando o número. Tá certo? É isso que ele vai utilizar nesse momento para classificar o risco. E aí, então, obtém o risco. Tá certo? No final da primeira fase, você tem o risco, considerando esses 3 fatores e olhando só as barreiras diretas. Tá certo? Um parênteses, só em termos de curiosidade, que eu achei bem interessante, como que ele faz essa frequência. Então, lembrando que, principalmente, a gente está falando das falhas humanas e falhas de equipamentos. Tá? Então, para esse documento, ele usou trabalhos científicos, olha lá, esse que está aqui embaixo, né, que ilustram qual que é a probabilidade de erro humano para diferentes tarefas. Então, por exemplo, está meio ruim de ver aqui nessa tabela, mas ele já tem um valor baseado em estudos de
quanto o ser humano erra, por exemplo, em tarefas de um erro de comissão, por exemplo. Chama indícios, são as tarefas não familiares ou complexas, com pouca retroalimentação e algumas distrações. Então, qual que é a ideia? Cada tipo de erro humano você classifica de acordo com esses 6 tipos de erros aqui. E aí, cada tipo de erro ele tem uma probabilidade de acontecer, tá certo? Baseado em estudos com o comportamento humano. E a frequência, então, ele define como a probabilidade desse ser humano errar numa tarefa. Então, por exemplo, imagina que lá no agendamento vai fazer a digitação, transcrever uma informação do papel para o computador, por exemplo, sei lá. É uma tarefa administrativa. Aí a gente vem aqui, esse é um tipo de erro 3 ali. A probabilidade de um ser humano médio errar é tanto. Aí ele combina com o número de vezes que o Álvaro, por exemplo, faz isso por ano. E aí você vai ter a frequência que isso ocorre por ano. Entendeu? Então é interessante que ele considera, é bem complexo assim, como que ele considera a frequência de um evento acontecer. Não é só considerando quantas vezes a gente relatou que teve erros aqui. Não é um chute. É baseado em comportamento humano. Tá? E a falha de equipamento é similar também. Ele vai pegar os diferentes, ele vai ver qual é a falha de cada tipo de componente, qual é a probabilidade de cada tipo de componente falhar por número de horas. Isso então é interessante também. Vamos supor, se o equipamento depende de bateria, quanto que as baterias falham? 8 vezes em 1 bilhão de usos a cada hora, sei lá. Então ele tem cada componente do equipamento, ele vai estimar quanto que é a falha de equipamento. Deu para entender aqui como que ele faz essa frequência? Só para a gente abrir um parênteses, tá certo? Isso, mais uma vez, a gente não precisa saber, só para curiosidade que eu achei bem interessante, né? Então tá, então a gente viu que a fase 0 é elencar todos os eventos iniciadores, analisar cada evento iniciador, então a frequência, a probabilidade e a consequência, determinar os riscos, cada risco para cada evento iniciador. Aí a questão é, o que a gente faz com isso, uma vez que a gente tem isso na mão, tá certo? Aí a gente tem que ter os critérios de aceitabilidade ou não. Então o que ele define no documento? Riscos que estão classificados como risco baixo é um risco que é chamado de aceitável. Deixa ele quietinho ali. Não mexe com ele nesse momento. Não tem que se preocupar com ele. Aí a gente está fazendo aquela priorização. Os riscos médios, eles são toleráveis. Tá ok, temos esse risco, vamos tolerar. Vamos deixar ele ali, vamos monitorar. Agora, os riscos que são muito altos ou risco alto, são os riscos inaceitáveis. Então é nesses que a gente vai usar, a partir das ferramentas de risco, para tomar ações para fazer a redução de risco. Tá certo? Eu falei para vocês um conceito que chama robustez das barreiras. Né? A gente, nas aulas iniciais, eu apresentei isso de maneira mais rápida, mas é um negócio muito interessante que dá para a gente usar esse conceito até para a nossa vida pessoal. Assim, né? Cada barreira, então cada checagem, imagina que quando o ser humano faz essa barreira ou equipamento, tal, existe uma hierarquia dessas barreiras. Quais são mais efetivas, quais são melhores, vamos dizer, para reduzir o risco ou não. Então, existem publicações, isso é baseado, então, em fatores humanos, ou seja, a limitação do desempenho humano e baseado na interação do homem com a máquina, tá certo? Então, muitas vezes a falha humana é muito relacionada com a gente interagir com um equipamento, sei lá, uma seringa, até o homem interagir com um sistema de computador. Se está em inglês, se está numa outra língua, se a tela está muito colorida, muito iluminada ou pouco, enfim. Então essa interação homem e equipamentos também entra nesse fator. Então o que ele considera? Cada espessura aqui ele considera em 6 níveis aqui cada barreira, né? Na verdade a gente vai ver que o documento considera em 4, mas só para a gente explicar. A barreira menos efetiva ele considera treinamento e educação. Então muitas vezes a gente fala assim, nossa, precisamos reduzir o risco. Então tem que dar treinamento, o pessoal que não é treinado, o pessoal não é bem formado,
não, a formação do profissional, isso é muito batido para a gente. Porém, se a gente considerar fatores humanos, essa não é a barreira mais efetiva, essa não é o tipo de barreira que a gente tem que focar mais. Mais uma vez, não significa que não precisa, mas para gerenciamento de risco existem barreiras mais robustas. Por exemplo, um pouco mais é desenvolver os POPs, desenvolver procedimentos, desenvolver as instruções de trabalho. Então, protocolar ali, ter escritos, definido todas as regras. É um pouco mais robusto. Então, aí depois disso, fazer lembretes e checklists é um pouco mais. Simplificar o processo e padronizar o processo é mais ainda. Agora, as duas mais que a gente tem que sempre se provocar a ter no nosso processo, que ela é menos dependente do ser humano lembrar da distração, são aquelas que usam a tecnologia, que usa informatização, automação ou até os interlocks, que é aquela que, tipo, se você errar, vai travar, não vai deixar você inserir um dado errado lá para tratar o paciente, sei lá, não deixa você errar. Por mais que o profissional queira, ele tenta ali, imagina que ele está tentando errar, ele não consegue. Essa é a barreira ideal, tá certo? Então, lembrar sempre disso. Então, a efetividade ela é maior nesse tipo de barreira, que é focado no sistema, a prova de erro humano e focado essas mais aqui para baixo é focado nas pessoas, que depende da memória, da atenção. Então, sempre a gente está falando, nossa, a pessoa não lembrou dessa regra, a pessoa, ok, essas são as ferramentas mais baratas, vamos dizer assim, são as mais fáceis, só que elas não são as mais efetivas. Então, a gente tem que estar sempre provocando para ter barreiras mais automatizadas possível, mais que o sistema detecta o erro e trava. Deu para entender? Então, lá voltando para o nosso documento, ele separa, em vez de 6, ele deixa lá em 4 tipos. Tá? E aí, ele vai considerar, então, nessa fase 2, lembra que na fase 1, a gente só considerou um número de barreiras. Aí, depois, na fase 2, ele vai considerar cada barreira dessa, qual é a considerada mais robusta ou menos robusta. Tá certo? Então, ele vai considerar. Imagina que você tenha. Olha só, se você tiver. Imagina que você tenha 2 barreiras que envolvem procedimento de trabalho procedimento de trabalho. Ela não é tão efetiva quanto se você tiver um bloqueio lá, uma barreira tipo 1. Ou seja, não adianta ter procedimento, ou às vezes uma barreira que você coloca do sistema travar do erro, ele é mais eficaz do que definir um monte de procedimento, tá certo? É isso que está por trás desse conceito. Aqui vamos brincar um pouco, então, para a gente fazer um exemplo, né? Para a gente ilustrar esse conceito. Então vamos lá. Se vocês quiserem pegar um papel aí, acho que é legal. Imagina que tem um problema lá na vizinhança. Você tem 2 casas lá, você está com o seu vizinho e tem um jardim que está no meio das casas, tá certo? E aí, qual que é o problema que está tendo? Todo mundo pisa no jardim. Então, qual que é o dano desse problema? É estragar o jardim. Qual que é o evento iniciador ou o perigo? É as pessoas pisarem na planta. Então, é importante também, às vezes a gente confunde. É muito fácil na hora que a gente está aplicando a gestão de risco, a gente confundir perigo com dano. Então, sempre pensar no sentido, qual que é o dano disso? As pessoas pisarem na planta. Não, isso é um evento iniciador, não é o dano. O dano é estragar as plantas, não é pisar que é a consequência. Tá certo? A causa é pisar. Tá? Então, vamos lá. Então, o problema é esse. Aí, imagina que as 2 famílias saíram lá, fizeram uma reunião e resolveram propor algumas ações. Então, a primeira ação que está aqui no item A, eles foram lá e definiram para as 2 famílias fazer um lembrete lá. Então, vai ter uma placa lá falando, não pise na grama. Tá? Essa é uma solução. Uma outra solução, chamada de B, é fazer um treinamento das pessoas. Então, tá vendo? Então, treinar as pessoas. Gente, então, vamos lá. Quando sair de casa, não pode pisar na grama,
Vamos conscientizar, gente. Pisar na grama vai estragar as plantinhas, vai acabar com o verde do planeta. Então é importante que vocês saiam em linha reta da porta da sua casa. Não tem, então você vai treinar as pessoas. É uma outra solução. Chamar todo mundo e treinar. Por que é importante? Como sair de casa sem pisar na grama. Tá? Uma outra alternativa que foi dada é construir uma cerca aqui em volta. Tá? Uma outra alternativa é construir como se fosse uma esteira rolante, aqui, aquelas do aeroporto, né? Que aí a pessoa sai, ela pisa e não tem, já induz ela a sair retinho. Então, uma outra solução que foi dada pelo pessoal aqui das famílias, né? É desenhar os caminhos possíveis, então. Então, padronizar aonde que as pessoas podem pisar ou não. Então, você desenha, deixa sinalizado no chão e tal. E uma outra é por cartilhas. Então, criar um procedimento de como sair de casa sem pisar na grama. Tá certo? Agora eu pergunto para vocês. Dessas 6, qual é em ordem assim, a mais efetiva e a menos efetiva? Qual vocês acham que é dessas 6 que é vamos começar então, a menos efetiva? Segundo aquilo que a gente acabou de discutir. Então, a menos efetiva. Esse deu algum problema na escada? Quem vota na F? Quem vota na. Eu pensei Na A. Acho menos efetivo. na também. É que eu não tava na discussão. Tá. Não, pensa. Não, Quem acha que é a A? Quem acha que é a B? Quem acha que é a C? D? E? D? D, E, F. Então, vamos ver, tá? Acho que a mais votada aí foi a A, é isso? Se vocês quiserem, se vocês quiserem pensar um pouquinho e fazer, aí eu vou dar a resposta agora. Acho que vai ser mais fácil a gente ir pensando. Se vocês quiserem, ou já dar a resposta e discute, o que vocês preferem? Então vamos lá. Eu achei que vocês gostariam de exercitar. Mas beleza. Então, tá aqui. Aqui tá, lembrar até das cores, né? Então, a mais efetiva é a C. É o quê? É colocar cerca. Cara, você isolou, não tem como a pessoa entrar lá dentro, entendeu? A segunda mais efetiva é a escada rolante. Porque a pessoa sai de casa, ela pisa, opa, tá automatizado lá, lembra? É a automação, a informatização do procedimento. Você vê que a D, ela não garante. Se a pessoa quiser sair da esteira, ela pode. Agora, se a pessoa quiser entrar ali, tudo bem, se pular a cerca, tá? Mas vamos supor que é uma cerca no muro ali, vamos dizer. Enfim, não é tão óbvio assim, né? Mas você vê que a C é mais do que a D. Aí a terceira mais efetiva é essa que envolve a simplificação e a padronização, ou seja, você colocar sinal no chão. Que aí a pessoa ela tem alguma coisa que vai lembrá-la ali de você simplificou o processo e padronizou por onde anda ou por onde não anda. A quarta é similar, né? Colocar uma placa. Então, fazer um checklist seria similar também. Enfim, é intermediário. As menos efetivas são a criação de procedimentos de trabalho e treinamentos. Tá? Por quê? Essas ações aqui, por mais que você fez um treinamento, um procedimento legal, no dia a dia a pessoa pode esquecer daquele procedimento. Infelizmente. Se a pessoa não se repete, ela depende da pessoa lembrar, depende da memória, depende dela não distrair, tá certo? As intermediárias reduzem um pouco isso. Por quê? Mesmo que a pessoa se distraia, ela tem um sinal no chão ali que vai dar um alerta visual para ela não sair não fazer aquilo. Mas ainda assim, se a pessoa estiver olhando para o céu, mexendo no celular, não é passível a distração. Agora as outras duas, essas da esquerda, né, são, mesmo que a pessoa está mexendo no celular, ela vai se esbarrar na cerca lá, não vai conseguir entrar, tá certo?
Deu para entender a dinâmica, assim? Então isso é interessante até para quando a gente tiver em reunião de condomínio e tal, ficar pensando, gente, não vamos fazer mais... Então isso é uma provocação, na verdade, porque a gente sempre ouve falar muito em treinamento, em fazer procedimentos, mais uma vez, reforçando, não significa que não tenha que ter. Isso é a base para se ter a necessidade de chegar até aqui, a esse nível de discussão, precisa ter essa base. Mas não adianta criar mais e mais e mais. Esse é o ponto. Então, tem que ter o mínimo possível. Então, o que a gente tem feito até agora é criar uma sistematização, ter os documentos, ter treinamento, mas só isso não é suficiente. Esse é o ponto. Não adianta a gente só falar que vai criar os procedimentos e a gente vai estar seguro. Não vai. A gente vai ter que fazer gerenciamento pensando nessas barreiras, nesse conceito em mente. Tá? Aqui também, então, esse critério de aceitabilidade, ele tem todo mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Como a gente avaliar se aquele risco, se a gente pode mudar, de repente, qual que é a ideia? Uma vez que a gente considerou aquelas barreiras, eu posso considerar, não, vamos aplicar então agora essa barreira, vou adicionar uma nova barreira. Eu posso mudar o nível de risco brincando com as barreiras, tá certo? E aí eu vou ver qual é a transformação que eu vou fazer no meu nível de risco ao introduzir barreiras mais robustas ou não considerar a robustez das barreiras. E aí eu faço uma nova avaliação do meu sistema de risco. Deu para entender? Então nessa fase 2 seria qual que é o cenário depois de considerar as robustez das barreiras, adicionando novas barreiras ou colocando as barreiras mais robustas. O que vai acontecer com o meu risco? Então, resumindo, como que é o processo que a gente vai seguir nas próximas semanas, tá certo? E na prática. Definiu a lista de eventos iniciadores. Então, lembrando, o que a gente pediu? Até para a Mayara Tabica, se quiser, também é interessante. Deixou uma tarefa que é o seguinte: o evento iniciador são as falhas ativas. Então, tudo que pode ter falha, modos de falha na radioterapia. Então, existe dentro do sistema uma sugestão de 146 eventos iniciadores com um serviço de radioterapia genérica. Mas a gente está falando o seguinte: cada um pensar em pelo menos 3 falhas e trazer para a próxima reunião, porque a gente pode na ferramenta adicionar novos eventos iniciadores. Tá certo? Então, uma vez que definiu a lista inicial lá, fechamos aqui, vamos trabalhar nesses eventos iniciadores. Para cada evento iniciador, a gente vai ver. Aquele evento iniciador, ele se aplica ao nosso departamento? Então, se ele não se aplica, a gente vem para cá. Lembra da aula de ferramenta de processo? Tudo que é um losango aqui é uma decisão. Eu tenho 2 caminhos. Tudo que é quadradinho aqui tem uma direção só, uma atividade de direção só. E o início do processo e o fim do processo são bolinhas. Tá? Então eu já estou utilizando aqui o mapa de processo da ferramenta de análise de risco. Tá? É um resuminho de qual é o processo que a gente vai seguir para fazer a análise de risco. Então, uma vez que não se aplica, o que a gente faz? Há outro evento iniciador a ser analisado? Então a gente vai seguindo lá dentro da ferramenta. Se não, acabou. Então a gente acabou a análise de risco. Se há, a gente volta aqui. Outro análise de risco. Outro evento iniciador. Esse se aplica? Beleza, se aplica. Analisar se as barreiras sugeridas pelo SEBRA. Então ele também, além de ele sugerir os eventos iniciadores, ele sugere barreiras. Tá? Ele sugere já, para esse evento iniciador aqui, por exemplo, erro no planejamento do paciente. Para isso, então, ter um checklist, ter um sistema de auditoria externa para conferir se o cálculo foi feito errado, dentro do sistema de planejamento de algum dado errado. Então ele já tem essas barreiras, ele sugere. A gente pode adicionar novas barreiras também. Então, a tarefa de semana que vem a gente vai pensar nisso. Na hora que a gente estiver fazendo, a gente pode pensar, mas por que não ter essa barreira? A gente faz essa barreira aqui no departamento. Beleza, vamos incluir na ferramenta. Então a gente pode brincar com essas ferramentas, com essas barreiras também. Ele tem a sugestão dele, mas a gente pode incluir novas, tá certo? Então, analisar se as barreiras sugeridas pelo SEBRA aplicam se a unidade analisar.
adicionar novas barreiras se necessário, e aí o SEVRA avalia o nível de risco do evento iniciador analisado. Aí, beleza, vai e faz esse ciclo para todos os eventos iniciadores. Então, na prática, não é difícil fazer, porque já tem, a gente não precisa começar num papel em branco. Mas, quanto mais a gente puder fazer o exercício de adicionar novos eventos ou novas barreiras, fica mais poderosa a ferramenta ainda, tá certo? Então, aqui é a cara da tela lá do software, tá? Então, lembrando aqui, para cada etapa, aí tem aqui, ó, esse SI, né, porque na verdade está em espanhol, né, eles chamam de, é até interessante que no documento em espanhol eles chamam de sucesso iniciador, não é evento iniciador. É até meio estranho, né, tipo, uma coisa ruim chamada de sucesso, mas é a tradução em espanhol, né? Evento em espanhol chama sucesso, então por isso que é SI, interessante, né? Então, porque Portugal está nesse grupo também, então... Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó, para o delineamento dos volumes, existem aqui, ó, 5 eventos iniciadores aqui, certo? Aqui tem a ferramenta, ó, eu posso adicionar novos eventos iniciadores para essa etapa aqui do processo de delineamento, tá? E aí, para cada etapa, ele tem aqui, ó, essas são tipo barreiras diretas, essas são barreiras redutoras de frequência e essas são barreiras redutoras de consequência, tá? Então ele já diferencia. E aí, a questão que a gente vai ter que fazer é, para cada evento, ver se esse evento se aplica. Olha lá, tem essa perguntinha aqui, ó. O evento iniciador se aplica na nossa rotina? Se sim, a gente deixa assim. Se fala assim, não, aqui esse erro não tem nada a ver. Sei lá, por algum motivo não se aplica a gente. Então a gente coloca não. E aí ele desconsidera da análise, tá? Se se aplica, a gente vai fazer a análise e a gente vai ver cada barreira dessa, se a gente tem implementado ou não essa barreira. Se tiver implementada, a gente clica. Se não tiver, a gente deixa em branco. E aí ele já vai fazer automaticamente essa análise aqui, ó. Olha lá, para esse caso aqui, é erro na identificação dos volumes e tratamento no sistema de planejamento. Troca entre GTV para CTV ou vice-versa, devido ao uso incorreto de abreviaturas ou código de cores padronizadas no serviço. Ou seja, uma coisa mais relacionada ao médico. E aí tem as barreiras aqui, tá? Vamos supor que chegou aqui e a gente viu que só tem essas 2 barreiras aqui aplicadas no nosso departamento. Aí ele já calcula, considerando o erro humano, lembra aquela tabela de frequência e erro? Isso aqui é uma frequência média, considerando como a gente não tem barreiras aqui, ó, diretas, então ele considera como probabilidade alta de falha de barreiras aqui, e a consequência não depende dessa análise, né? A consequência ela já é a análise dos experts lá. Se falhar isso, a consequência é considerada como alta. Aí tem os critérios que ele define no documento, eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí, olhando lá na matriz, ele já faz automaticamente isso. A gente não precisa olhar na matriz, tá? Essa aula é mais assim, para entender o que o software está fazendo, mas na prática é a gente seguir o software e selecionar as barreiras. O primeiro momento é isso, tá? Então a gente vai seguindo os eventos iniciadores e vai fazendo as análises das barreiras. Então, o que a gente discutiu muito, que teve um workshop em março do ano passado aqui em São Paulo, que a gente participou junto com o pessoal da Cinem, para divulgar e treinar as pessoas sobre essa utilização, que eles estimularam muito, é a gente fazer isso em conjunto em uma equipe multidisciplinar. Porque você fala assim, mas delineamento é o médico que faz. Deixa o médico fazer sozinho. Mas aí que tá, essa ferramenta proativa de risco, ela é muito importante, que mesmo que você não tenha nada a ver com o processo, é sempre interessante uma visão, sabe aquela pessoa que não sabe nada? Posso fazer uma pergunta idiota? Será que considerar isso, e muitas vezes essas perguntas idiotas resolvem um problema que o especialista está lá focado, tão focado no problema, e aquela pessoa que não tem nada a ver, às vezes dá uma luz. Ou faz uma analogia. Gente, mas isso não é similar ao que acontece lá na máquina? Que a gente faz isso. Nossa, vocês fazem isso, acho que a gente pode aplicar isso aqui também. Ou seja, então por mais, às vezes, chato no primeiro momento possa parecer
técnico falar de coisa de instalação do equipamento, o médico falar sobre aceitação e comissionamento, é interessante participar porque é uma visão não enviesada, tá certo? Então até na análise é interessante, quanto mais a gente puder. Então a gente vai tentar fazer com calma isso em conjunto, que aí vai ficar uma coisa bastante robusta. Hoje a gente já tem isso aplicado, a Fernanda já fez, a gente já fez agente da física, mas é interessante a gente agora tornar a ferramenta um pouco mais com participação de todo mundo, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, aqui outro exemplo, tá? São só exemplos aí aleatórios, assim, não significa exatamente o que acontece aqui ainda. Isso aqui, ele tem lá dentro do relatório, vou falar aqui o relatório primeiro, o que acontece? Aí uma vez que você fez isso, ele vai gerar um relatório. E aí ele mostra lá para cada etapa, por exemplo, essa parte aqui do relatório, ó, ele mostra para cada etapa do processo, aquelas 11 etapas, tá? Quais os riscos. Então, risco muito alto, por exemplo, ó, pela essa análise do jeito que foi feito, esse exemplo, não tem nenhum considerado risco muito alto. Tem um risco alto aqui no prescrição clínica, na aquisição, então ele tem um mapa de onde estão os principais riscos em cada etapa, tá certo? Então, olha lá, os 146 foram analisados aqui nesse exemplo aqui. E aí, ele compara esse gráfico aqui, que é? Ele dá um gráfico do seu departamento, então, e aqui ele tem um gráfico de referência, que é como se fosse o serviço modelo do documento. Eles falam assim, ó, esse é um serviço de referência. Eles enfatizam bem, que não é o melhor serviço do mundo, não é isso. É um serviço médio, vamos dizer assim, que tem práticas razoáveis de segurança e tal. Então a gente pode ver que mesmo no serviço real, existem risco alto. Então não tem problema ter risco alto. O que eles enfatizam a gente não precisa ficar preocupado se tiver risco alto. O problema é a gente não tratar os riscos altos, os riscos muito altos, tá certo? O problema é não fazer nada, não saber que tem. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, nesse exemplo, ó, o risco médio, que é o amarelo, ficou um pouco maior do que o risco médio da referência. O risco alto ficou um pouquinho maior também. Então, o atual ali seria um pouquinho menos seguro que a referência, mas também tá. Então é só para ter um comparativo, que o ideal não é ter todos os riscos baixos. Quando você tem um serviço que só tem risco baixo, você desconfia que talvez essa análise não foi feita com muito profissionalismo, tá certo? Porque tem seres humanos ali, tá? Então, enfim. Então ele tem uma série de e aí ele já faz essa estratégia de priorização para a gente, inclusive. Tipo, quais as... naquele de cima, né? Para os eventos, ele já separa os eventos iniciadores com risco alto e muito alto. E aí ele já separa os eventos, as barreiras que podem ser implementadas para contribuir para a redução do risco. Ou seja, ele já sugere algumas barreiras. E ele já classifica a porcentagem de eventos iniciadores que são impactados se a gente introduzir aquela barreira. Tá? Então, às vezes uma coisa que você faz, você resolve vários eventos iniciadores. Então, essa é a mágica de ter um software, de ter uma análise sistemática. Você não vira só uma votação, você faz baseado em estatísticas, você faz baseado no que acontece com o seu... Então, é muito interessante. Você vê aqui, ó, para esse serviço, avaliação conjunta do planejamento do tratamento pelo radioterapeuta e físico médico, que a gente estava discutindo anteriormente, né? Olha lá, se aplicar isso, 75% dos eventos iniciadores, essa barreira, 75% dos eventos iniciadores com risco alto e muito alto, tá certo? É isso que ele está considerando. Você já reduz o risco se você aplicar isso. Então, poxa, vamos focar nessa barreira, tá certo? Então é bem interessante nesse sentido. E além disso, então, ele já deixa o outro anexo, que é o usuário compromete-se a tomar as medidas que contribuam para reduzir o risco das consequências trabalhadas com risco alto e muito alto. Ou seja,
Então vamos para a prática. Então não adianta só a gente acabar a reunião e falar assim, beleza, gente, vamos aplicar isso. Aí vai todo mundo embora, e aí, quem ficou responsável, qual é o prazo? Então tem que ter, olha lá, ele definiu o que vai ser feito, medidas planejadas para reduzir o risco. Então vamos fazer isso. Qual que é a data? Qual é o prazo para fazer isso? Então, se tirar o do relatório e se comprometer, e aí, idealmente, esse relatório, vamos supor, daqui 6 meses, ou no mínimo anualmente, a gente reaplicar essa ferramenta. Porque aí você vai ver se o seu risco está diminuindo, tá? Então, na verdade é isso que esse índice está falando, né? Ele chama de quais barreiras, índice de importância estrutural. Quais as barreiras que influenciam o maior número de sequência acidental. Então é mais interessante aquela história, né? Matar, como é que é? Matar uma cajadada só, esqueci o ditado. Matar 2 coelhos com uma paulada só. Então é pensar nisso, tipo, se a gente puder falar, e muitas vezes, na teoria de acidentes, a gente vê que muitos dos problemas, quando você analisa com profundidade e critério, muitos deles, às vezes, pouquíssimas coisas que você conserta e já resolve muitas das coisas mesmo. Não é, cada problema é uma causa. Muitas vezes 3 causas que ocorrem 80% dos problemas. Então, o desafio é aplicar isso de maneira criteriosa, cuidadosa, o mais ideal possível. Então, isso que esse índice ele já informa, né? Você tem a priorização aqui, né? De quantos eventos aquela barreira já aplica. Então, vamos focar esforços nessa barreira. Não adianta a gente ficar focando nessa daqui primeiro, né? Que atinge 1/4 das barreiras e tal. Bom, era isso. A gente deu, acho que, um panorama geral aí da ferramenta. Não sei se foi muita informação. Claro que na hora que a gente for fazer na prática, vai ser mais, vai fixar mais os conceitos e tal, mas acho que a gente conseguiu apresentar assim, né?